No horário das instruções em nossas tarefas da noite de 20 de outubro de 1955, o espírito M. Silva, trazido por benfeitores espirituais, veio até nós, ofertando-nos o relato de sua dolorosa experiência, que nos serviu de material de valiosas meditações e que passamos mensagem que deve ser analisada com carinho, com respeito, problema que poderá acontecer com qualquer um de nós. Diante das dificuldades que nós criamos, estados de angústia, de desespero, como elas se refletem quando retornamos à pátria espírita. Página triste e dolorosa. Enquanto no corpo carnal, respirando o ar livre e puro, não mentalizareis o sofrimento encerrado nestas duas palavras: o despertar no sepulcro, o estreito espaço do esquife, a treva subterrânea, o ruído estranho, indefinível, dos vermes a se movimentarem no grande silêncio, a asfixia irremediável, a agonia do pavor, ultrapassando a agonia da morte, mas comigo o estrangulamento amainava para em seguida reaparecer. A cada espasmo de angústia sucedia-se nova crise de sufocação e de permeio aos estertores que me pareciam infindáveis, acusadoras vozes gritavam-me aos ouvidos: maldito, não te erguerás do túmulo, morre sempre, morre de novo, o inferno é insuficiente para a extensão de minha vingança. As horas eram séculos de tortura mental. Pouco a pouco, no entanto, as trevas se adelgaçaram em derredor e pude ver, enfim, o duende que me antagonizava na sombra. Ah, então lembrei-me de tudo. Era um padre como eu mesmo. Era o padre José Maria. E a tragédia de 40 anos antes reconstituiu-se-me na memória. Eu era um sacerdote assaz moço quando fui designado para substituí-lo numa paróquia do interior. Doente e envelhecido, morava em companhia de uma sobrinha neta, a jovem Paulina, cujos dotes de mulher me seduziram desde logo a atenção. Com as facilidades da convivência e vencendo embora os escrúpulos de minha condição, ela e eu, depois de algum tempo, compartilhávamos o mesmo afeto com graves compromissos. Transcorriam as semanas com a nossa felicidade mesclada de preocupações, quando certa noite, achando-nos a sós, o enfermo chamou-me a conta. Não seria razoável que eu arrepiasse caminho? Devia ser aquele o meu procedimento sob o telhado acolhedor que me oferecera pão e fraternidade? E ante as duras e inflexíveis palavras dele,
Deixei que a ira me empolgasse e agredi-o sem consideração. Entretanto, a primeira bofetada de minha covardia, o ancião tombou cadaverizado, entorpecido de espanto. Deixei que a aversão do colapso cardíaco crescesse no ânimo de nossos domésticos e, ocultando cuidadosamente a altercação à vida, recebi do médico o atestado de óbito, presidindo-lhe os funerais com rapidez e vigilância. Findos os primeiros 7 dias de estupor e desolação, quando eu rezava a missa em memória do morto, eis que Paulina, asseverando enxergar o tio, enlouqueceu, acabando a sua curta e infortunada existência no hospício. Desde então, os meus dias rolaram, tristes e vazios, como só ia acontecer com todos os padres que usam a fé religiosa nos lábios, sem vivê-la no coração. Ah, somente naquela hora compreendi que o padre José Maria, o fantasma acusador, havia atravessado os tormentos do enterrado vivo que eu também experimentava naquelas circunstâncias para resgatar meu antigo débito. O choque, porém, naquele horrível reencontro, deslocou-me dos panos repelentes do túmulo. De inesperado, senti-me liberto dos ossos que me encarceravam e, içado à superfície do solo, respirei o ar da noite a longos haustos. Ajoelhei-me, contrito, aos pés de meu credor inflexível e em vão roguei piedade. O antigo sacerdote, indignado, desafiou-me ao revide. Não pude fugir à reação. Engalfinhamo-nos em franco pugilato, mas nas mãos do padre José Maria, talvez alentados pela vingança, os dedos estavam convertidos em garras dilacerantes. Humilhado, esmagado, vencido, confiei-me às lágrimas e em preces de compunção e arrependimento roguei socorro. Fui então recolhido por nossos benfeitores espirituais em nosso templo de regeneração e de paz. Minha odisseia atingiu a sua culminância. Fui internado num hospital, admitido a uma escola, e tenho hoje a felicidade do reconforto, a amizade que me reergue, o alimento que me nutre, a lição que me instrui, a elevação moral que me recupera. Entretanto, meus amigos, quando de retorno, em companhia dos instrutores que nos amparam, volto ao ambiente humano onde devo desenvolver as atividades do meu reajuste, eis de novo o adversário que me persegue e perturba incansavelmente. Ainda agora, em vos dirigindo a palavra,
Ei-lo fora do círculo magnético em que a oração nos protege, exclamando desesperado: maldito sejas, pagará cetil por cetil. Como vedes, sou um companheiro que vos fala da retaguarda, um homem desencarnado, com a alegria da esperança e com os tormentos da culpa. Tenho a cabeça repleta de nobres aspirações no céu e os pés chumbados ao inferno que eu mesmo estabeleci. Falo-vos, suspirando pela bênção que desfrutais, a reencarnação, em que detendes convosco a possibilidade de renovar o destino. Amparado por nossos benfeitores, rogo a simpatia e o encorajamento das vossas preces, e obedecendo-lhes as recomendações, aproveito o momento para vos dizer que nem eu mesmo sei ainda como se processará o meu reajuste. Ainda não disponho da felicidade de qualquer plano estruturado a benefício de meu futuro. Sou apenas um amigo em recuperação, um amigo que, enamorado do serviço que vos enriquece as mãos na frente de nosso bom combate, tem consigo tão somente esta mensagem para vos transmitir. Amigos, continuai com bom ânimo para a frente na sementeira do bem e consoante os ensinamentos do Evangelho que hoje esposamos, abstende-vos do mal. Que o Senhor nos abençoe. É todo o desejo do vosso pequenino servidor e devedor, Macário Silva. O homem e o tempo. Terminávamos nossas atividades na noite de 5 de janeiro de 1956, quando fomos tomados de grande alegria. Pela primeira vez em nossa casa, compareceu o grande poeta português Antero de Quental à manifestação psicofônica e, usando mímica e flexões singularíssimas, ditou os 2 sonetos intitulados O Homem e o Tempo, que ainda hoje nos tocam profundamente sensibilizados. Homem e o tempo. Disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna, horrenda e escura, porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste. Abomino-te a clava estranha e dura, que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Porque fazes o riso envolto em pranto e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro, ó Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou: ergue-te, lida, sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus, de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, só a luz que te transporta de forma em forma para a grande vida.
Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus, que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias. Sem meus braços, irmãos, não passarias de um verme preso às furnas do universo. Meus amigos, paz a todos, com as saudações do companheiro Antero do Quental.